Quando você pensa em inovação, qual a primeira coisa que vem na cabeça? Tecnologia? Aquelas reuniões de brainstorm, paredes cheias de post-it, salas coloridas. Esse aí é o lúdico da inovação, né? Mas a verdade é que muita empresa, na hora que resolve que precisa trazer inovação, às vezes peca por não sentar, não olhar para o seu negócio, não entender onde quer chegar, quais são as metas e criar projetos realmente consistentes que trazem resultados. E a gente está aqui hoje para falar de inovação na real, na prática mesmo, e é por isso que eu estou junto com a Valor Novo, que é uma empresa que tem aí quase 20 anos de mercado, é referência em inovação aqui no Brasil, e eu estou com o CEO José Walter da Silva Júnior. Ele é especialista em gestão de inovação e tecnologia há 20 anos, né, Zé? E o Marcelo Corrêa, que é mestre em administração, professor universitário e especialista em gestão e pessoas, né? Sim. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Muito bom a gente ter essa conversa. Há quase uma década eu cubro aí essa questão da inovação, tecnologia, acompanhei muito a evolução do ecossistema de startup aqui no Brasil, né? Acompanhei de perto toda essa evolução, a preocupação com a transformação digital, e eu percebo que muito do que eu falei aqui, o post-it na parede, essa coisa toda colorida, aquela coisa lúdica da inovação, é muitas vezes o que as empresas pensam sobre o assunto. No fundo, isso não traz resultado na prática, né? O que é inovação para vocês? Sim, vamos lá. Inovação para Valor Novo, para nossa equipe, é você fazer algo novo que gere um impacto positivo, ou no mercado, ou na sua própria empresa, ou na sociedade, né? Então, pelo próprio conceito, para você realizar a inovação, você tem que chegar a alguém comprar o seu produto, ou alguém usar o seu produto, e com isso ter um impacto positivo com ele. Isso é inovação para nós. Impacto positivo, seja ali para o consumidor, para o mercado, seja para o resultado mesmo ali da empresa. Exatamente. Tem que gerar algum tipo de transformação, né, Zé? Você tem que gerar algum tipo de impacto mesmo, seja ali naquele usuário ou na própria empresa que desenvolveu o produto, né? Ela tem que ser impactada positivamente e normalmente esse impacto tem a ver com ganho financeiro. Essa inovação tem que trazer receita para a empresa, né? E nós somos uma empresa de consultoria que leva esse tipo de, vamos falar, boas práticas ou governança de inovação para as empresas. E o nosso objetivo sempre é que essa empresa consiga ter mais resultado, mais venda, maior rentabilidade e que com isso ela consiga ter mais sustentabilidade do seu próprio negócio, que ela consiga perenizar o seu negócio. E Zé, eu ia até te pedir isso, assim, conta um pouco sobre a Valor Novo, como é o trabalho de vocês, né, o que vocês entregam, o valor que vocês entregam, para a gente fluir nesse papo aí sobre inovação. Eu acho que muito do que vocês fazem tem a ver com todo esse papo que a gente vai trazer aqui, né? Legal. Você bem falou, nossa empresa está aí com um pouco mais de 18 anos, quase 20 anos, né, desenvolvendo e unicamente fazendo processos, cultura e cuidando da área de inovação das empresas. A gente, nessa caminhada aí de quase 20 anos, mudou muito o jeito de desenvolver essas inovações. No início, a gente nasceu muito nessa pegada Google Environment, né? Eu tenho que ter tudo que o Google tem, nosso escritório, né, é até um pouco parecido com isso, dentro de uma garagem, vamos falar assim, né? Mas, na verdade, isso traz pouco resultado para a empresa. Muita gente confunde criação com inovação, confunde invenção com inovação. Inovação é muito mais do que um produto, é o conjunto relacionado ao que esse novo produto, novo processo, novo serviço ou modelo de negócio causou no mercado, na própria empresa ou na sociedade. Então você tem que entender que a inovação ela é mais do que apenas desenvolver um produto, por exemplo. E muita gente confunde criatividade com inovação. A criatividade é um pedaço da inovação. Você, em algum momento, teve que ter criatividade para desenvolver algo novo, né? Novidade tem a ver com uma nova ideia, com criatividade em si. Mas a inovação ela vem mesmo de um processo que você estabelece e de tentativas e erros. Você tentar desenvolver algo e erra e começa novamente e até que um dia você acerta. Vou até te fazer uma pergunta que me ocorreu agora. A gente vê muito nas redes sociais, quero a opinião do Marcelo também nessa.
A gente vê muito nas redes sociais aqueles vídeos de produto inovador, produto viral, o sorvete de não sei o quê, ou a forma de apresentar uma sobremesa, né? Ou como, nossa, olha como essa sorveteria entrega para o cliente, aí aquela coisa totalmente diferente. Teve uma época do algodão doce também, todo estruturado, os produtos virais e tal. Muita gente fala isso, nossa, que inovação, que inovação. Esse tipo de coisa tem impacto de verdade? E qual uma empresa que fala, nossa, eu vendo sorvete, tem que fazer diferente, entrega uma escultura de sorvete para o cliente, não sei o quê. Isso de fato é inovação? Eu acho que sim. Se você teve um resultado diferente com isso, você pode dizer que sim. A grande sacada, acho que é isso aí. Gerou valor, né? Gerou melhor resultado, né? Gerou possibilidades de novos mercados, novos negócios, é inovação. A empresa teve resultado com isso, né? Desde visibilidade até... Então, gerou uma forma de inovar aí. Vamos vir para a nossa realidade. Muita gente atrela inovação com produto. Vou desenvolver um produto novo. E esquece que, às vezes, a inovação pode você trabalhar um processo na sua empresa, na sua indústria, que vai te economizar 10%, 5%, 2% do custo de produção. É uma inovação. Às vezes ninguém nem fica sabendo fora da indústria, mas a indústria inovou, né? Um outro caso muito comum na nossa vida hoje são os modelos de negócio. Então, a gente espera para os próximos 10 anos muito mais inovações em modelo de negócio do que propriamente um produto novo. Você vê não mais vender um carro, mas alugar um carro. O Uber é um exemplo de inovação que a gente não tem nada a ver com o produto, ele só está entregando um serviço de maneira diferente. Você tem outros, Zé Delivery, né? Airbnb, exato. Você quer saber, a empresa que tem maior quantidade de quartos para alugar, não tem nenhum hotel físico. Foram empresas que a gente fala que disruptaram determinados setores, novos modelos de negócio. Balançaram ali com mercados tradicionais que a gente tinha e que às vezes estavam entregando pouco valor para o consumidor e elas passaram a entregar mais valor, né? Mas no fim, o produto final para o consumidor é o mesmo, né? Uma hospedagem, é um deslocamento ou é uma entrega, né? Talvez seja aí que as pessoas confundem inovação com tecnologia. Porque quando a gente vai recorrer às inovações disruptivas, elas têm ligação com tecnologia. Zé falou do Uber, né? Você transforma aquilo em algo virtual, facilita a vida das pessoas. Que é outra coisa importante. Só a inovação, se você consegue mudar o panorama, né? Facilita, gera resultado. Então, acho que Airbnb é a mesma coisa, né? A insegurança de quem utilizava um táxi quando ia para uma cidade grande, muitas vezes, né? Não sabe quanto vai dar, o que vai ser, quanto tempo leva, né? Hoje você tem isso tudo antes de sair. Eu posso pegar o táxi, né? Tem muita gente que usa o Uber e começou a usar um carro próprio para se locomover, que não é o dele, porque ele viu que custa R$15, eu posso pagar. Antigamente você entrava num táxi, quanto vai ficar essa corrida? Você não tinha noção, às vezes você não tinha dinheiro para pagar a corrida. E a tecnologia é que permitiu isso. A inovação não é a tecnologia, mas se você não tivesse capacidade de conexão do celular para você estar ali monitorando o carro que chega, etc., você não conseguiria ter inovado. Então a tecnologia foi a base para o modelo de negócio surgir e gerar uma inovação. E como que vocês veem o impacto para os próximos anos disso tudo? Assim, a gente está falando de inteligência artificial agora. Ainda muito sem saber, né? E até pessoas que estão super envolvidas ali com o desenvolvimento dessa tecnologia não sabem exatamente o que a gente está criando e onde tudo isso vai chegar. É um pouco ali da internet, ali nos anos 90, né, e tal. Como que vocês veem daqui para frente, assim? As empresas, elas têm que focar nisso, em como vão oferecer serviço de outras formas, em novos modelos de negócios. Esse é um caminho para inovar, pensando em se manter no mercado? Olha, Juliana, assim, especificamente dessas novas tecnologias, a gente antigamente fazia um plano de negócio para 10 anos. Aí passamos a fazer plano de negócio para 5 anos. Hoje, acho que 5 anos já você prever 5 anos à frente, talvez em poucos mercados seja possível. Na maioria dos mercados, você não está conseguindo prever o que vai acontecer daqui a 3 anos. Uma coisa importante sobre inovação é que ela muda o mercado. Então, ela cria e destrói mercados. Então, se você olhar o passado, e aí pega
O cara que a primeira vez lecionou inovação e deu aula sobre isso foi Schumpeter em 1900. Então nós temos 120 anos de estudo sobre inovação, não é pouco tempo. E esse cara, ele dizia que os ciclos tecnológicos estavam encurtando, e ele tinha muito pouco conhecimento de causa sobre parâmetro e dados para acertar, né? Hoje, você olhando o que ele falou, realmente os ciclos tecnológicos duravam 50, 60 anos. Hoje estão durando 10 anos. Então, 10 anos atrás, você não falava em inteligência artificial como fala hoje. Né? Quase uma profecia. E eu e o Marcelo trabalhamos juntos há muito tempo. Eu tinha birra de inteligência artificial. Muita birra, porque ela era muito burra no início. Não era inteligente. Ela não era inteligente, ela era uma repetidora artificial. E até brincava no escritório, para de me trazer coisa com inteligência artificial, que acho que isso aí não vai virar nada, né? Mas a gente tem trabalhado com alguns clientes que têm projetos com inteligência artificial e fazendo coisas assim, glamurosas com inteligência artificial. Não é fazer um vídeo legal, não é fazer um texto legal. A gente tem uma empresa de Sertãozinho, que é a Nova Smart, que a gente assessora eles na parte de inovação, que eles estão fazendo projetos de inovação para comunicar uma máquina com a outra, comunicar uma válvula com a outra válvula dentro da indústria petroquímica. E o legal da inteligência artificial é que ela aprende com os erros e com as melhores coisas que ela faz. Então, no caso de um texto, ela melhora o texto. No caso de um vídeo, ela melhora o vídeo. No caso de uma indústria, ela pode escolher qual a melhor posição da válvula para aquele equipamento funcionar, que vai gerar maior produtividade e menos risco e maior durabilidade do equipamento. Então, ao invés de você acordar um engenheiro 3 horas da manhã para regular uma válvula de uma refinaria de petróleo, a IA já fez isso. E ela fez em milhares de vezes o que um engenheiro ia lá e mexer numa posição a válvula. Então ela já consegue pôr essa válvula em 3.000 posições diferentes em 1 minuto e consegue o resultado de aprender, não, a posição dela é 13 graus, não é 14, não é 15, né? E acho que a partir daí a gente está aprendendo a respeitar mais a inteligência artificial, dá um pouco de medo pelas possibilidades de que ela tem autonomia de fazer, né? Mas acho difícil hoje você pensar qualquer negócio sem pensar em inteligência artificial. Seja, no mínimo, você usar a inteligência artificial para o seu marketing. Para você... um outro parceiro nosso, São João do Boa Vista, né? Tem uma empresa específica que usa marketing e inteligência artificial para trazer leads. Tem resultados muito diferentes do que você tentar buscar leads sozinho. Porque, na verdade, a chance de você errar e acertar quantas tentativas você faz no mês? A inteligência artificial faz milhões de tentativas num dia. Então ela tem mais chance de acertar. Então eu não vejo, nesse momento, levar qualquer negócio sem inteligência artificial. Seja para coisa simples, como fazer por exemplo, não é um mascote, mas uma pessoa que represente a empresa. Um avatar. Um avatar da empresa, está bem legal. Tem empresas usando IA para fazer avatar e estão se identificando melhor com o público, né? Mas acho que tem muito por vir, né? Fica um pouco de medinho, porque a gente viu muito cinema, né? Viu o que aconteceu nos filmes, né? Quem sabe, né? Pode acontecer. Coisas catastróficas. Coisas catastróficas, né? Do mesmo jeito que você usa qualquer tecnologia para o bem, você pode usar para fazer coisa errada. E de verdade, mas acho que nenhum negócio hoje poderia se dar ao luxo, primeiro, de não estar realmente olhado e focado na seara da inovação. O que eu estou fazendo de inovação no meu negócio? Não é blá 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 na boca de CEO, não. É o que eu estou fazendo. E depois envolver a inteligência artificial nesse processo. Eu acho que é muito isso, né? A inovação também tem muito disso. A gente imagina que a inovação é na empresa do outro, né? Como a gente está falando de inteligência artificial, às vezes a pessoa está ouvindo aí e fala, não, mas o meu negócio sempre foi assim, vai ser sempre assim, inteligência artificial não vai mudar nada, a pessoa precisa do meu produto, né? E se a gente for lembrar, na inovação, muitas vezes isso recorre, né? Se você for analisar, muita gente fala assim, pô, na minha empresa eu não faço inovação. E não é verdade, nós estamos acostumados a chegar em empresa e falar, estou pensando em mexer com inovação, mas a gente nunca pensou nisso, e ela veio inovando, mesmo que de forma adaptativa, né, por necessidade, e no recorrer dos anos para estar viva, né? Mas como o Zé falou, os ciclos estão cada vez menores. Então, pensar em inovação não como algo esporádico ou como acidental, e sim como algo processual, é o primeiro passo, né, para você
Começar a mudar a sua cabeça até para pensar em inteligência artificial e outras ferramentas e tecnologias que podem mudar o mercado. Você falou uma coisa que é importante, né? Você escuta todo esse papo e pensa, não é para o meu negócio, né? Eu tô aqui super tradicional, tenho um café, tenho uma padaria, tá aqui há tanto tempo, né? Nada vai mudar, vou continuar atendendo da mesma forma. E aí você não investe, não inova, fica menos eficiente, vai perdendo o mercado. E se grandes empresas deixaram de existir, hoje são muito menores porque não entenderam que estavam sendo impactadas por novas tecnologias e tudo mais, que dirá uma pequena empresa tradicional num bairro específico de uma cidade, né? Todo mundo vai ser engolido em algum momento, né? Exatamente. A inovação é importante nessa volúpia, porque se você não prestar atenção, pode ser que o seu mercado mude amanhã. Pode ser que o seu mercado mude mês que vem, ou que daqui a 10 anos o seu mercado mude. O que você sabe é que o seu mercado vai mudar. E você vai ter um produto novo para vender nesse mercado novo. Vai ter um serviço novo. Seu serviço vai ser relevante para o seu cliente. Você não sabe essas respostas. Então, muitas empresas grandes ruíram. E o passado, né, o que uma empresa de consultoria faz é levar boas práticas. Né? Boas práticas para gerar uma governança no assunto. Então, nós somos especializados em inovação e captação de recursos para a inovação. Então, nós temos boas práticas. De onde vêm essas boas práticas? Do estudo do passado, né? E de olhar um pouco as tendências do futuro. Mas quantas empresas ruíram porque não acreditaram que poderiam usar aquela tecnologia que... não, eu sou a Kodak, você imagina que eu vou mexer com fotografia digital? A fotografia digital foi oferecida para a Kodak milhares de vezes ao longo dos anos, ela nunca levou a sério, né? Hoje a Kodak é uma empresa muito menor do que foi. Quebrou? Não quebrou, mas é uma empresa muito menor. Ela podia ainda estar dominando, né? Se ela tivesse sido atenta. Né? Quem eternizou o ser humano foi a própria fotografia, né? E a Kodak liderava, né? A gente tinha guardado o avô só na fotografia. E era a referência de fotografia da Kodak, né? Sim, e quem que fala de Kodak? Os nossos filhos nem sabem quem é Kodak. Sabe que é modelos de negócios também. Antigamente a gente pegava um filme numa locadora, né, e levava para casa. E aí isso foi reestruturado e criaram-se grandes marcas. Hoje a gente vive na TV por streaming, né? Você escolhe on demand o que você quer assistir, né? E na hora que você quer assistir. Se você for olhar na história, eu não me recordo o nome da empresa, mas a própria Netflix, quando vislumbrou o modelo de negócio, apresentou para Star. Blockbuster, exatamente. Apresentou para Blockbuster, isso, Blockbuster. Apresentou para Blockbuster, já tinha tomado o mercado mundial, olhou aquilo lá e falou, desculpa, isso não dá certo. Né? E, obviamente... E talvez naquele momento, se você olhasse para o cenário presente daquele momento, talvez realmente não fizesse sentido, exatamente, ou você não entendesse aonde aquela tecnologia iria chegar para possibilitar o que a Netflix é hoje, né? Na verdade, pensar o futuro olhando o que tinha no presente, né? Ou seja, a nossa internet não é possível você caminhar, a forma como... E aí as outras tecnologias, elas caminham juntas. É o que vale para a inteligência artificial hoje, né? Então hoje, e eu acho que ainda hoje, ela ainda não é tão inteligente como ela pode ser, né? Então ela ainda é um pouquinho burra. Ela aprendeu bastante. Mas olha o que aconteceu com a internet. Sim. Então assim, modelos de negócios inteiros não seriam possíveis, como a Netflix, como a própria Uber, se a gente não tivesse a conexão que a gente tem hoje. Então assim, se a gente pensar que a inteligência artificial daqui a 10 anos vai ser o que a gente tem hoje, a gente não está olhando para o que aconteceu no passado, realmente, como o Zé falou, né? E mais tecnologias vêm aí, por exemplo, a tecnologia do 5G, a gente não tem a experiência do 5G. Se você viaja para fora, você entende o que é um 5G. Nossos clientes de fora do país, eles chegam aqui, eles ficam revoltados com a situação da nossa comunicação. É muito, muito ruim. É muito diferente da experiência deles lá fora. E a hora que a gente tiver um 5G operacional mesmo, e não só na capital, lá no interiorzão, na beira do rio, em cima de um trator, lavrando uma lavoura, aí você vai poder colocar serviços que hoje estão limitados à comunicação, à tecnologia. Então veio uma onda aí, principalmente falando de agronegócio, que
que a maioria das nossas incursões são no agronegócio. O agro hoje ele vive um momento de virada. Daqui a 6 meses, daqui a um ano, o 5G está pleno. A hora que ele estiver pleno, vários outros negócios vão ser possíveis. Muitos já estão pré-desenvolvidos, aguardando esse momento. E tantos outros vão deixar de ter importância, porque vão vir esses novos serviços, esses novos tecnologias aplicadas às novas inovações. Desse papo que a gente está tendo aqui, eu queria trazer duas coisas. A primeira é, como vocês veem a questão do empreendedorismo aqui no Brasil e a evolução justamente pensando em inovação? Os empreendedores brasileiros, eles estão de olho nisso? Eles ainda não olham para a inovação como deveriam? Como que vocês veem essa mentalidade? Primeiro, o Brasil é tido como um dos países mais empreendedores do mundo. Acho que isso tem a ver com o jeito do brasileiro de ser, né? A gente vive exaltando os defeitos do brasileiro com muita frequência, né? Mas o brasileiro é um povo muito bom, tem muita coisa que é única no brasileiro, o jeito de ser, de se comunicar, de acolher o outro, de estar aberto ao outro. Isso não é comum em outros lugares do mundo, e também isso acho que facilita ele empreender e criar novos negócios. A gente costuma dizer que o brasileiro precisa de manual, né? Porque é um cara muito diferente do resto do mundo. Quantos micronegócios existem? Se você vai na praia, você vê quanta gente se virando com o seu negócio ali, e que se inventou. E aquele negócio não é um negócio voluptuoso, mas sustenta 1, 2, 3 famílias, né? Então, o cara, ele empreendeu, e aquilo foi algo importante desses microempreendedores, lembrar deles. Por outro lado, a hora que você olha para a inovação, a gente não é reconhecido mundialmente, né? Um pouco inovativo. O Brasil tem pouco reconhecimento internacional relacionado à inovação. Tem uma série de fatores que levam a isso. A gente tem tanta coisa a fazer nas empresas que o cara esquece da inovação. Nós temos alguns degraus de evolução tanto em várias áreas da empresa e na inovação também. E um outro ponto crucial é o custo, né, de você captar um recurso para a inovação. Então, por exemplo, eu lembro um caso de um cliente amigo que é francês, e ele pegou um dinheiro que ele tinha de economias e montou 3 lojas de imóveis, uma em Paris, uma mais ao sul, outra mais ao norte, na França. E eu perguntei a ele, quanto você vai pagar de juros ao ano? Ele falou, vou pagar 1,5% de juros ao ano. Eu peguei um empréstimo na pessoa física. Então ele pegou um empréstimo, no nome dele, a 1 e pouco por cento ao ano, para pagar em 3 anos. Ele empreendeu, ele construiu 3 negócios de imóveis planejados, como tem tantos aqui no Brasil. Vai você, dono Traz para a realidade do Brasil. Vamos para o Brasil, vamos lá, ou vamos num banco legal, né? No melhor banco que você tiver relacionamento, e você dono de uma loja ou de uma fábrica de imóveis planejados, e peça um crédito para capital de giro. Você vai pagar 20% ao ano, 18% ao ano. Como é que você compete com esse cara que paga 1%? Não dá para competir, é um absurdo. Grandes empresas ainda têm condições de acessar a FINEP, acessar a BNDES, que tem juros subsidiados para inovação. Isso é um outro pilar que a nossa empresa é especializada, é captar recursos. Hoje a gente capta recurso a 3% por cliente, 3,17%, 3,80%, 3,5% ao ano, né, com 3 anos de carência e 12 anos para pagar. Então, grandes empresas conseguem, médias empresas conseguem acessar esse tipo de crédito. Pequenas empresas, microempreendedor, ele não tem um acesso a esse crédito ainda. E quando tem, ele é com um juro tão próximo a esse de mercado, e o volume de recurso é pequeno, ele não consegue realmente sonhar mais alto, né? Então, acho que, para falar em empreendedorismo, acho que o Brasil toma uma nota alta em empreendedorismo, mas falta apoio, falta suporte. Todo o apoio que o mercado tem para startup está relacionado à mentoria. Nós investimos em 3 startups, todas elas muito bem ranqueadas no mercado, todas elas no ponto de explodir, todas elas abaixo do ponto de equilíbrio financeiro. Então elas gastam mais do que elas produzem. E nenhuma delas tem apoio do mercado ou do governo relacionado a financeiro. Você consegue muita tutoria. Nossa, tutorial ou mentoria, o Sebrae oferece, os grandes hubs oferecem de inovação. Agora, suporte financeiro para essa empresa ganhar musculatura e aí se tornar uma grande empresa,
é escasso no mercado brasileiro. Então, acho que esse é um dos pilares que o Brasil não é um país tão inovador quanto poderia ser. Um pré-requisito é que ela já esteja faturando bem. E aí a gente vai, ou seja, o jogo tem que estar ganho para você. Você não investe em novas tecnologias, em novos negócios. Investe no jogo ganho. Opa, quanto você já fatura? Legal. E aí, justamente pelo modelo, né? Hoje o dinheiro emprestado no Brasil é caro. É muito diferente você pegar um ambiente Vale do Silício 5 anos atrás. Os caras apostavam em qualquer ideia. Os investidores estavam apostando em coisa que não fazia sentido. E tantas empresas que não faziam sentido, olha onde estão hoje. Né? Hoje, que está um negócio mais escasso, o mundo está num momento de análise, vamos falar assim, né? Não está tão bom quanto estava 10, 5 anos atrás. E ainda assim, os investidores estão investindo em ideias. Não precisa estar rendendo 20% ao ano para poder colocar dinheiro no seu negócio. Então, esse é um dos pilares que faltam para a inovação e graças ao governo, né, existe uma empresa que tem 60 anos de fundação, que chama FINEP, que é uma agência financiadora de projeto, é um banco de projetos, é uma agência que financia projetos, como se fosse análogo ao BNDES, mas especializada em inovação. E esse banco oferece crédito desde pequena até grande empresa, né? E aí você muda o jogo. Quando você faz um projeto de inovação, traz dinheiro a 4% ao ano, e antes você estava captando a 18%, 20%, você muda o jogo, porque você consegue apostar em tecnologias que você tinha medo dela dar errado, mais 4% ao ano eu estou comprando, eu vou embora, entendeu? Então você consegue realmente ter um grau de liberdade maior para investir em algo que você não tem certeza se vai dar certo, né? Porque a inovação tem esse viés, a gente não sabe se vai dar certo. E graças a Deus não dá certo 100% das vezes, senão onde é que a gente ia enfiar tanto produto que um dia alguém pensou para desenvolver. Inovação tem um pouco do teste, né? Então não adianta você esperar a empresa tá rendendo, tá dando resultado para você investir, porque talvez ela não consiga chegar nesse ponto, mas você tentou a esse jeito, não deu certo, peraí, então tem esse outro caminho, vamos investir nesse outro aqui, e vai testando até ter um resultado positivo, né? Diante desse cenário que vocês colocaram, eu queria saber como a Valor Novo pode ajudar o empreendedor. Legal. Nós começamos a responder isso e não terminamos, né? A gente tem aí modulado um processo de inovação há muitos anos, né? Tem uma máxima de mercado que é originada pelo Jim Collins, que é um grande autor que estuda empresas. Esse cara estudou umas 4.000 empresas e fez várias perguntas a elas. Isso originou uns 4 ou 5 best-sellers, cada um em cada área. Na área de inovação, ele perguntou: o que vocês fizeram, ou me conte o que foi importante para a sua empresa desenvolver essa inovação que mudou o jogo do seu negócio. E ele perguntou isso para muitas empresas. E mais de 50% delas não sabiam responder a pergunta. Falei, olha, a gente não sabe, acho que foi sorte, acho que... Acaso. Não lembro, o acaso, não sei. Então, mais de 50% das empresas não sabem como desenvolver aquele produto, aquele serviço que fez ela ser o que é hoje. 5% responderam que foi muito recurso financeiro, muito dinheiro colocado num objetivo que eles não desistiam. Então, eles gastaram muito dinheiro e com resiliência ali mantiveram até que chegaram na inovação. 40% das empresas responderam, a gente tinha um processo. E aí, seguindo o nosso processo de inovação, a gente chegou na inovação. Da onde a gente tirou a máxima, ou você tem muito dinheiro e sorte, e vai contar com acaso, ou você faz um processo para inovação. Então é imperativo, se você tem uma empresa, se você é um líder de empresa, CEO, se você tem algum tipo de ingerência sobre algum negócio, você tem que ter um processo de inovação. Tem que ter definido na sua empresa um processo de inovação. Isso ficou claro para a gente há muitos anos atrás. Então a gente vem desenvolvendo alguns processos, vem errando, vem acertando, vem errando, vem acertando. E fomos corrigindo, e nesse tempo tentamos entender por que todo mundo está indo para o lado de botar post-it na parede e fazer sessões de criatividade que não levam a nada, né? Sessão de criatividade é legal para escolher o nome de um filho, para escolher o nome de um negócio, né? Para você escolher a cor de alguma coisa, mas para desenvolver negócio
não funciona muito. Então, um processo mais simples foi o que a Valor Novo desenvolveu. Desenvolvemos um processo simples. Existem, vamos falar, que eu conheça 30 processos diferentes, 30 funil de inovação diferente. Só que a gente conhece. A gente tem um que é mais simples, mais espartano, como você gosta de dizer, né, Marcelo? E que ele funciona. Ele é mais facilmente aplicável e ele traz resultado no curto, no médio e no longo prazo. Então, como que a Valor Novo pode ajudar uma empresa? Estabelecendo um processo de inovação. Junto do processo, você tem que mudar a cultura. Se você tiver uma cultura muito rígida, de não podemos ter nenhum desperdício, não podemos nunca errar, vai ser difícil de você ter resultado de inovação, porque a sua equipe ela vai estar fadada a fazer só o que é certo. E se você for fazer só o que você tem certeza do resultado, dificilmente você vai surpreender alguém, porque você está arriscando muito pouco. E inovação tem a ver com isso. Você diria que é crucial, que isso é crucial para uma empresa conseguir inovar? Sim. Sim, é básico. E você falou um negócio legal, e às vezes a gente falando, quando eu falo que o modelo é meio espartano, né, não é no sentido de que não existe criatividade e inovação, não existe post-it, ou não existe, mas não pode ser bonitinho por ser bonitinho. Né? Essa é a parte que, vamos dizer, as pessoas param, principalmente quando a gente fala de cultura de inovação. As pessoas imaginam que cultura é algo que demora muito a mudar, e não é mentira. Né? Mas como você faz com que uma cultura ela seja enraizada? Desde que ela esteja dentro de uma necessidade, ou algo que precisa ser feito dentro da empresa. E aí vem o rito, né? O processo, ser processual, é exatamente você ter um rito para isso. A inovação tem que ser coisa séria. O Zé falou aqui, precisa do CEO estar ligado em inovação. Precisa aí de cima para baixo aí, ter um apoio incondicional, e não só um apoio, mas que isso faça parte da estratégia da empresa. Né? Não adianta, a inovação está na boca de todo mundo. Né? Temos um livro aí que estamos escrevendo, ela já teve vários nomes, mas um deles é Pare de Falar de Inovação, porque você não pega, se você for numa banca de jornal, quase não existe mais, né? Mas se você for num evento, né, todo mundo que for lá na frente vai falar de inovação. Se você for numa feira, no stand vai ter a palavra inovação. E aí acho que a gente levou isso daí muito mais para um lado lúdico do que de fato resultados. Mudança de cultura demora? Demora, mas se você cria um processo, faz com que ele aconteça e que ele tenha prazos, né? Eu brinco que a inovação não pode ser depois do último. O cara pega e fala assim, não, nós vamos fazer reunião de inovação, ela vai ser sexta-feira de tarde. Galera, sexta-feira de tarde o motor já está diminuindo, né? Segunda-feira de manhã, assim. Cara, ele tem que estar junto, ou talvez tenha que ser tão importante, né, que é a mudança da forma de pensar, né, do que o financeiro da empresa, do que a venda, né, do que e a inovação, como que está andando. Né? Então não adianta você soltar isso daí como algo que, nossa, na nossa empresa a gente vai pensar em inovação, e se você não tem um processo, se você não tem aí uma forma de avaliar, gerar métricas, avaliar isso aí, como está acontecendo, de fato você não tem inovação. Para ajudar a fechar essa pergunta, como que a Valor Novo pode ajudar uma empresa que está querendo melhorar a parte da inovação? A gente vai atuar em 3 pilares. Primeiro, desenvolvendo um processo e trabalhando a cultura em cima desse processo. Tá? Esse processo envolve ter um funil de inovação, envolve ter regras claras do que você quer conhecer, do que você não quer conhecer, senão você resolve conhecer tudo e não tem equipe para julgar, para triar e analisar projetos do volume que você quer conhecer. Envolve estabelecer um comitê de inovação que se reúne 8 a 10 vezes por ano para poder decidir estrategicamente onde eu quero chegar com esse projeto de inovação. Né? Esse é o primeiro pilar. O segundo pilar tem a ver com buscar recurso barato para inovação. Então, uma vez que você tem uns projetos, que você já sabe o que você quer fazer, por que você vai pagar 20% para fazer isso ao ano? Se tem no mercado linhas de financiamento a 3%, a 4%, a 5%. Para micro e pequena empresa, a 7% ao ano. Né? Então, o segundo pilar é captar recurso barato para que você desenvolva o projeto. E não só a juros, uma taxa de juros barata. Ele tem que ter uma carência diferenciada. 2 anos, 3 anos para você começar a pagar. E uma amortização em 10, 8, 12 anos, dependendo do mérito inovativo do projeto. Então esse é o segundo pilar, buscar projetos, buscar dinheiro barato,
para que você tenha tempo de desenvolver sua inovação, sem ter que afogar o seu caixa, né? E mais que isso, às vezes até o projeto ajuda o caixa. E você traz ali, então, condição de desenvolver projetos que você não iria desenvolver porque você tem acesso a um recurso num custo que você não tinha. Então, esse é o segundo pilar, uma das especialidades da nossa empresa. E o terceiro pilar uma hora que você tem projeto, tem dinheiro para tocar o projeto, o desperdício é a coisa mais comum. Porque, né, então, controlar esses projetos é muito importante. E aí a gestão de projetos, ela é fundamental. E a Valor Novo tem um modelo de gestão híbrida de projeto, onde a gente fica corresponsável pelo gerenciamento dos projetos da empresa. A empresa tem responsabilidades, nós temos responsabilidades, e a gente tem ali uma condição de evitar o desperdício e garantir que os projetos andem no prazo. E o grande desperdício é o tempo, né? Na verdade, tem a ver também com mais do que o dinheiro é o tempo. Isso, tem a ver com a própria cultura do brasileiro, na verdade. A gente, quando está numa empresa, a gente faz parte de uma equipe. E um está sempre ajudando o outro, né? Então, muitas vezes, você atrasa, eu relevo, o outro atrasa, eu relevo. Quando você tem aí uma administração híbrida sobre isso, você tem um processo e prazos, né? E tem alertas. Você está dando spoiler do terceiro episódio Sim. podcast, tá? Mas é isso mesmo, a gente tem uma teoria de que a gestão de projetos não funciona no Brasil. Por que a gestão de projetos não funciona? Por alguns motivos. Primeiro, pelo comportamento do brasileiro. O brasileiro é acolhedor. Se você tem um problema, e na rua você contar esse problema para alguém, 8 em 10 pessoas vão te acolher na rua, que não te conhecem. Imagine dentro do trabalho, pessoas que você trabalha no dia a dia, que você toma café com ela, há 3 anos toma café com aquela pessoa, se ela tem um problema, você vai ajudar, é natural do brasileiro. Então, se eu atraso um projeto, o brasileiro ajuda, não conta. O gestor de projeto, ele assume as buchas e fica, não passa os problemas. Isso em todas as empresas. Não, isso é cultural nosso. É cultural nosso. Né? Tem países que não tem isso. Eu vou cobrar mesmo. Você é responsável pelo. A Juliana atrasou o relatório. Eu sou o gestor de projetos. Eu vou cobrar, eu vou falar. Ela vem falar comigo, o Marcelo era o cara que ia pegar o bastão para fazer o projeto depois do seu relatório entregue. Eu falei, Marcelo, segura a onda que vai acontecer. Mas segura a onda aí. Nem te entrego, entendeu? Nem dou liberação para ele começar a fase dele do projeto. Com isso eu dei atraso ao projeto, gerei desperdício, etc. Outra coisa, o brasileiro não tem uma cultura de planejamento, porque a gente não tem problema ambiental, né? Se você morasse no norte do Canadá e não for uma pessoa planejada, você morre no primeiro inverno. Então não sobraram pessoas que não pensam naturalmente em planejamento nos países onde o clima não ajuda. É uma coisa que vai precisar mudar aqui também. Estamos chegando lá. Essa semana quase morremos queimados na semana passada, com tanto de queimada, e quase morremos de frio com o dia mais frio do ano. Na mesma semana teve o dia mais quente e o dia mais frio. Um outro ponto importante é que o gestor de inovação nas empresas, na maioria, ele tem de 25 a 35 anos. E na maioria das vezes ainda não formou família. Então esse cara está querendo o relacionamento da empresa. Se ele ficar cutucando todo mundo, essa moça ficar cutucando todo mundo, ela não vai ter amigos na empresa e dificilmente vai conseguir se relacionar. E o principal é que ela não tem poder hierárquico. Ele é um gerente e muitas vezes esse cara tem que cobrar um diretor. E o diretor, cara, nunca falou com ele, nunca viu ele, não abre... e como é que eu cobro um diretor se eu sou um gerente? Então, na prática, a gestão de inovação não funciona no Brasil, salvo algumas empresas que têm uma cultura muito específica. E a gente entra, então, para ajudar com a gestão híbrida. Alguém no nosso escritório, que não conhece ninguém dentro da sua empresa, controla o projeto. E ela tem regras, e tem uma equipe lá treinada, sênior, que vai lá e tem relatórios quinzenais e entregáveis que uma empresa não consegue ter por questões das que a gente citou agora anteriormente. E um problema gravíssimo rapidamente se equilibra, porque se entende que a regra é essa. E assim vai ser conduzido. Mais barato, menor tempo, e mais eficiente. Menos recursos, desperdiçados, especialmente o tempo. E aí vocês então têm 3 pilares para ajudar na inovação. É o processo em si, a criação desse processo, desse projeto de inovação. Exato. 2 é a captação de recursos, apoiar essa captação de recurso financeiro. E 3, fazer a gestão conjunta do processo em si. Então eu estou ali, o Marcelo está ali cobrando o gerente que está responsável pelo projeto de inovação, o Zé está ali em cima também para que aquilo seja cobrado. Esse é o modelo que vocês entregam aí para as empresas. Exatamente. Esse são os 3 pilares que são mais comuns de
de estarem no pacote de serviços aí relacionado à inovação. Eu vou convidar quem está assistindo a gente para conhecer a Valor Novo. Se você que está assistindo a gente não conhece ainda, corre para assistir, conhecer, entender como ela pode ajudar você e o seu negócio. E também quero convidar porque a gente vai ter mais episódios, né? Esse aqui foi só o nosso primeiro papo, né? Exatamente. Vamos aprofundar cada vez mais nesse assunto para ajudar quem está aí buscando e precisando de inovação. Então, muito obrigada por esse papo, foi muito bom. Foi muito bom. Muito obrigado. Obrigada para quem assistiu a gente até aqui.